Boa tarde, amigos. Estamos aqui, boa tarde, vocês que nos estão assistindo aí na internet. Nós estamos aqui, infelizmente, no nosso último encontro paralelo do 20º Salão do Livro Infantil e Juvenil, nesse ano que completamos o Jubileu de Ouro. Hoje nós temos a poesia nos cursos da SME, com a escritora Ninfa Parreiras e professora, e com a Adriana Guedes, que vamos falar da poesia que é conversada com os professores no curso Literatura para Jovens, que acontece desde o ano de 2009, é um segmento da parceria com a Secretaria Municipal de Educação dos 3 blocos. Um bloco é formação de leitor, o outro é leitura para bebês, e esse é o nosso mais novo, né? É o nosso mais novo filhote, que é o Literatura para Jovens. Vou começar. Boa tarde a todos. Bom, feliz de estar aqui batendo esse papo com a Ninfa, com todos vocês. A prática dos cursos da Fundação são sempre a gente se desloca para as escolas, né, públicas do município do Rio, e ficamos 4 horas conversando, né, fazendo essa conversa envolve a troca de referências bibliográficas, envolve também a reflexão, a troca, o especialista leva o seu material, o cursista leva a sua experiência e também o seu material, e a gente faz uma profunda reflexão sobre os conhecimentos que a gente tem daquele tema escolhido para aquela aula, né? Bom, hoje o nosso tema aqui é a poesia. E eu queria começar, para falar de poesia, né, trazendo para vocês assim, uma quantidade de livros pequena, que foi o que deu para trazer, mas que são muito significativos, que eu acho que é para a formação do professor e, consequentemente, para a formação do leitor, né, que é o nosso foco, é o nosso objetivo estar aqui hoje. Eu trouxe, para começar, um livro da Clarice Lispector, que ficou um tempinho fora de circulação, porque esgotou, que se chama De Escrita e Vida, da coleção Jovens Leitores, da editora Rocco. E nesse livro, a Clarice Lispector começa com um pequeno texto, né? Uma das belezas da Clarice é justamente não ter um gênero que a gente possa identificar com tanta clareza, né? Ela faz uma narrativa poética, às vezes uma poética narrativa, mas começa o livro com um texto chamado Poesia, que ela diz assim: fiz hoje na escola uma composição sobre o Dia da Bandeira, tão bonita, pois até usei palavras que eu nem sei bem o que querem dizer, né? Então, eu acho que a Clarice está indicando aqui 2 aspectos que são fundamentais quando a gente começa a trabalhar com poesia. Um, que é a quebra da racionalidade, aquela racionalidade excessiva, aquela construção sintática, né, excessiva. Ela quebra, ela sugere que isso se quebre quando ela introduz palavras que ela nem sabe o que quer dizer, né? E o outro aspecto que eu acho que é a fruição estética. Quer dizer, muito mais do que o sentido, ela está propondo uma fruição dessa estética da palavra, né, do signo como significante, com as suas múltiplas possibilidades. Então, eu acho que em pouquíssimas linhas a Clarice consegue já apontar para a gente uma provocação do que seja essencialmente o poético, né? E outro texto, eu não trouxe o livro dela, mas que para mim é uma referência quando fala de poesia, que é a Hilda Hilst, né, que é a nossa homenageada esse ano na Flip, que ela tem um poema que ela, em algum momento do poema, ela, não sei se só finalizando, mas está naquele livro Toda a Poesia dela, que ela diz assim: não há metal que cave mais fundo do que a pá da palavra. Não há metal que cave mais fundo do que a pá da palavra. Então, eu acho que a Hilda, né, como a vida da Hilda já é uma poesia, né, quando ela pega um espaço lá da fazenda dos familiares em São Paulo, constrói uma casa, coloca o nome de Casa do Sol,
isso já é a vida dela já é uma poesia, né? E eu acho que quando ela diz isso, ela está ajudando a gente a pensar que poesia, antes de tudo, é a força da palavra, né? É a força da palavra. Bom, então eu acho que começando, né, pegando esse caminho da Clarice Lispector, eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho, trazendo uma surpresa maravilhosa, né, que nós tivemos no ano passado com o lançamento do livro da Glória Pondé, que foi A Arte de Fazer Artes. Eu tive o privilégio e a honra de ter sido aluna da Glória na UFRJ, numa década que se começava a pensar, fundamentar a literatura para criança e para jovens. A Glória chega na UFRJ levando todo o conhecimento dela, levando os livros literários, falando de literatura. Então isso foi assim uma alegria para a gente que estava lá estudando. Eu ainda muito jovenzinha, fiquei deslumbrada, né, com a possibilidade. E agora, virando o livro, a gente poder revisitar a Glória Pondé através da leitura, da palavra dela, para mim também é uma poesia, assim, absolutamente, eu acho que feliz, né? E a Glória, nesse livro, ela vai apontar alguns caminhos para a gente. Até a Eliane Unes, no início, ela diz, quem olha esse livro pensa que é um manual. E quando a gente começa a ler, a gente vê que está completamente fora, né, da ideia de um manual. O que ela faz é puxar a gente pela mão para conhecer um pouco mais a literatura, especialmente se a gente lembrar que esse é um tempo em que a literatura infanto-juvenil estava ainda muito, eu acho que engatinhando na reflexão teórica, digamos assim, né? Ela pega a gente pela mão e leva. Mas ela tem um momento aqui, quando ela fala exatamente de poesia, que ela coloca, eu até anotei aqui, porque eu sabia que ia ficar difícil de abrir o livro aqui na hora. Ela coloca dois caminhos que eu acho que são bem interessantes, né? A poesia para criança, ela vai seguir duas direções: o experimentalismo e a quebra da discursividade, por um lado, né? E do outro, o folclore e as formas tradicionais. Então, eu acho que isso abre para a gente uma reflexão interessante, que, assim, quando eu penso no folclore, nas formas tradicionais, eu lembro, por exemplo, da Fátima Miguez, né, a saudosa Fátima Miguez, que faz aquela coleção dos ditos populares, né, que ela resgata, em boca fechada não entra mosca, ela brinca com aquilo, as cantigas de roda, os livros de cantiga que ela tem, a poesia. E como eu sou professora, né, fiquei 25 anos em sala de aula, agora eu sou coordenadora, estou um pouquinho mais distante da sala de aula, mas nem tanto, evidentemente. Mas na sala de aula a gente percebe o encanto que essa poesia traz, né? Especialmente essa literatura tão musical, né? Que remonta lá aos primórdios líricos, dessa musicalidade, dessa sonoridade. Enfim, eu acho que esse é um caminho realmente maravilhoso. E o outro, que é o experimentalismo e a quebra, né, do discurso racional, né, essa quebra dessa estrutura sintática, dessa forma de brincar com as palavras, né, que a gente tem aí inúmeros escritores que trabalham com isso também, que vão abrir do caminho para a gente pensar. Mas entre um polo e outro, né, é justamente isso que a Glória fala, entre um polo, que é esse do resgate do folclore, do resgate dessas tradições, entre esse polo das tradições e do folclore e entre o experimentalismo, inúmeros gêneros se fizeram a partir disso, né? Foram muitas as formas literárias. E se a gente começa a trabalhar, por exemplo, a gente pega Mário de Andrade no modernismo, a gente pega os poetas simbólicos, a gente pega o parnasiano, quer dizer, cada um vai achando, dentro desse todo que é a poesia, cada um vai achando um caminho de trabalhar a sua poesia, né? Com as suas especificidades, com a sua beleza e com formas também de dizer muito diferentes. Mas, de toda forma, o que eu queria pensar aqui hoje é que talvez esse seja o motivo de tanta
reação, né? Eu não sei se vocês conseguem observar isso, mas tanta reação que eu percebo na leitura de poesia, né? Em sala de aula com os alunos eu percebo muito isso, e também com muitos adultos, amigos, colegas e às vezes até colegas de profissão, né? Professores de literatura que também têm dificuldade não só de ler como de trabalhar com os alunos, que eu acho que se deve justamente a uma coisa a uma questão que a Yolanda Reis, né, trazendo aqui as bibliografias. Nesse livrinho Ler, Brincar, Tecer e Cantar, que eu amo essa coleção da Pulo do Gato, todos os livros são maravilhosos. Mas nesse livro, a Yolanda Reis traz uma questão que eu acho que é tão bonita, que ela diz: por que essa resistência? Por que a poesia recebe uma resistência maior do que a narrativa? É justamente porque ela trabalha com zonas abissais, né? Ela trabalha nos lugares tão obscuros da gente, porque não tem uma resposta, uma definição para o que aquele autor quer dizer, o que aquele poeta diz. Até porque muitas vezes nem o poeta sabe o que ele quer dizer, né? Penso eu, nem sempre ele sabe o que ele quer dizer, né? Muitas vezes ele intui a palavra, é a força da palavra, e novamente a gente traz a fruição estética, a força da palavra, o mergulho profundo nessa interioridade, ao lado de dentro, é esse caminho para dentro. A Yolanda Reis, nesse livro, ela fala, se a gente pensar na palavra casa, né? Se eu pedir que vocês pensem numa casa, cada um vai pensar numa casa, né? Um vai pensar numa mansão, outro num apartamento, outro vai pensar numa casa de campo, outro casa de praia. Então é justamente essa força expressiva, né, que vai marcar o que a gente chama de literatura, especialmente a literatura poética, né? Deixa eu só ler um trechinho aqui para vocês, que ela diz assim, olha: sob os rótulos, a linguagem que habitamos oculta zonas privadas e pessoais. Junto a essas zonas iluminadas, existem grandes zonas de penumbra. É certo que para ligar um forno, devem ser seguidos de maneira literal e obediente alguns passos, pois do contrário pode haver um curto-circuito. Entretanto, é igualmente certo dizer que no caso do poema, são a liberdade do leitor e, de certa forma, sua desobediência ao sentido literal da palavra que lhe permitem compreendê-lo, entre aspas, em toda a sua dimensão. Então, essa desobediência que acompanha a linguagem poética é que talvez crie tantas barreiras também para a leitura de um leitor que queira, de alguma forma, alguma coisa mais objetiva, linear, né? A poesia vai quebrar essa linearidade. Que bom. Mas, para a gente, vou daqui a pouquinho passando a palavra para a Ninfa, dentro dessa perspectiva, dessa quebra sintática, dessa forma absolutamente livre de criar e também proporcionando uma nova leitura de ler, eu trouxe a minha maior paixão quando a gente fala de poesia. Eu acho que a gente não pode falar de poesia sem falar em Otávio Paz, né, que é um mexicano que pensou a poesia com toda, eu acho que toda a profundidade que ela merece. E o Otávio Paz, ele costumava dizer que a poesia, ela se aproxima muito mais da imagem, né, do que propriamente do discurso. A poesia, ela é imagem e ela constrói essa imagem quando a gente lê. Eu lembro sempre, tem uma brincadeira com a música do Djavan, aquela música Zoom de Besouro, um imã, branca é a tez da manhã, que as pessoas costumam brincar, né, os professores, parece que são versos absolutamente desconexos. E, em compensação, quando a gente pensa nesses versos, né, não com o olhar da racionalidade excessiva, pura, pragmática, mas a gente ouve esse verso, né, ou então lê esses versos pelo ponto de vista dessa imagem que se constrói. É um poema belíssimo, né? Com as imagens mais ricas que a gente pode
também encontrar. Mas o Otávio Paz, ele tem um trechinho aqui que eu queria ler, que eu acho que traduz em profundidade o que significa essa questão poética do ponto de vista que eu estou apresentando aqui para vocês. Ele diz assim: épica, dramática ou lírica, condensada numa frase ou desenvolvida em 1000 páginas, toda imagem aproxima ou acopla realidades opostas, indiferentes ou afastadas entre si. Isso é, submete unidade à pluralidade do real. Aí vem, conceitos e leis científicas não pretendem outra coisa. Graças a uma mesma redução racional, indivíduos e objetos, aí ele dá o exemplo, penas leves e pedras pesadas, se transformam em unidades homogêneas. Não sem assombro justificado, um dia as crianças descobrem que 1 quilo de pedras pesa o mesmo que 1 quilo de penas. Tem dificuldade para reduzir pedras e penas à abstração quilo. Percebem que pedras e penas abandonaram a sua maneira própria de ser e que, por uma escamoteação, perderam todas as suas qualidades e a sua autonomia. A operação unificadora da ciência mutila e empobrece. Não se dá o mesmo com a poesia. O poeta nomeia as coisas, isto são penas, aquilo são pedras. E, de repente, afirma, as pedras são penas, isto é aquilo. Os elementos da imagem não perdem o seu caráter concreto e singular. As pedras continuam sendo pedras, ásperas, duras, impenetráveis, amarelas de sol ou verdes de musgo, pedras pesadas. E as penas, penas, leves. Essa imagem resulta escandalosa porque desafia o princípio da contradição. O pesado é o leve. Ao enunciar a identidade dos opostos, atenta contra os fundamentos do nosso pensar. Portanto, a realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade. O poema não diz o que é, mas o que poderia ser. Seu reino não é o do ser, mas o do impossível verossímil, de Aristóteles, né? Então, esse verossímil, essa aproximação com a realidade, mas de uma realidade que não é palpável, que não é real, que não é possível, ainda bem, né? Porque aí a gente pode viajar à vontade. Bom, então, gente, eu vou passar agora para a Ninfa, para ela falar um pouquinho, depois a gente vai conversando. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui falando de poesia, né? Uma das coisas que eu mais gosto de estudar e trabalhar, e escrever também. Nesse curso que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil organiza para os professores da Secretaria Municipal de Educação, é sempre muito interessante quando eu vou dar aula de poesia, porque logo que eu chego, às vezes as pessoas estão assim meio apreensivas e com medo. Não sabem muito bem como vai ser a aula e a maioria fala assim, eu não gosto de poesia, eu não sei trabalhar com poesia. É como se me dissesse, eu tenho medo de poesia. Aí eu falo assim, tudo bem, vamos lá. Porque às vezes a gente também fica querendo definir, entender a poesia, conceituar. E a poesia é alguma coisa que escapa. Eu acho que a poesia está muito mais próxima do sonho. A linguagem poética é a linguagem do sonho. Aí quando a gente fala de metáfora, de metonímia, eu pego um sonho como exemplo e falo para o pessoal. Quando no sonho você sonha com você na infância, mas com alguma coisa que acontece com você hoje, você está fazendo o quê? Você está fazendo um deslocamento. Isso é uma metonímia. É como se você deslocasse a ideia de hoje para a ideia da infância. E quando no sonho você quer muito se libertar de alguma coisa, e você sonha com um pássaro, o pássaro é uma metáfora sua, né? A metáfora é aquela comparação sem o como.
Então, isso é a metáfora. Quando a gente fala dessa linguagem onírica, fica mais próximo para as pessoas, porque elas realmente ficam assim, achando que não vão entender a poesia, que o aluno não entende. E quando falam, eu não entendo a poesia, eu até costumo dizer, ótimo, a gente vai partir desse ponto, que você não entende a poesia e ninguém entende a poesia. Poesia não é para entender. A poesia é para você sentir, para você escutar. E o Ezra Pound, um grande poeta norte-americano, responsável pela mudança toda da poesia, né, modernista na América do Norte, na poesia de língua inglesa. Ele tem vários livros sobre poesia, além de ter sido um grande poeta. Ele fala muito de 3 características da poesia que a gente não pode perder de vista. Ele vai na Grécia para poder falar dessas 3 características, esses 3 aspectos. Ele fala que a poesia tem a melopeia, que é a melodia, a musicalidade, o ritmo, né? Ele vai falar da fanopeia, que é essa imagem que o Otávio Paz, poeta mexicano que ganhou o Prêmio Nobel, tão bem falou, do ritmo. Por isso que a poesia está tão próxima da música. E ele fala ainda da logopeia, que é a livre associação de ideias. Então, esses 3 elementos juntos, imagem, musicalidade e ideias soltas, sem nenhum comprometimento, nonsense, é isso que faz a poesia. E se a poesia é feita disso, a gente não pode esperar que a poesia tenha que explicar as coisas, que você tenha que entender, que você tenha que interpretar. Você vai ler e vai gostar e vai querer ler de novo, você vai sentir alguma coisa, vai ver alguma imagem, porque a poesia traz imagem. E eu sempre recomendo esse livro do Pound, que é o ABC da Poesia, onde ele desenvolve esses conceitos e outros também, para a gente poder pensar sobre o que é um poema. E gosto de quando ele fala assim: se alguém quiser saber alguma coisa sobre poesia, deverá fazer uma das 2 coisas ou ambas. São elas: olhar para a poesia ou escutá-la. E quem sabe, até mesmo pensar sobre a poesia. Há ou parece haver uma porção de coisas a olhar na poesia. E parece haver poucas descrições autênticas que tenham alguma utilidade. Então, a poesia tem muito para a gente olhar e pouco para você descrever, porque você não vai descrever, você não vai se apegar a esse conceito, né? Outro autor que eu costumo também comentar e ler com as professoras na aula é o Borges, o poeta argentino, que também falou muito sobre poesia, traduziu, e o Borges, ele sabia de cor poemas em inglês antigo, porque ele tinha uma avó inglesa que recitava poesia para ele. E o Borges faz uma grande defesa da poesia, porque ele fala que se a literatura existe, é porque a poesia existe. A literatura nasce com a poesia, que é justamente a partir da Ilíada, né? O grande poema épico de Homero, que inaugura a literatura ocidental. Então ele fala que o romance é uma coisa da Idade Média, que veio depois. Ele fala radicalmente, inclusive. E esse livro dele, esse Ofício do Verso, são as conferências que ele foi convidado em Harvard, nas Norton Lectures, que são conferências que eles organizam anualmente, convidam um grande autor, um intelectual. Ítalo Calvino foi convidado também, infelizmente partiu antes de fazer as conferências, que são as 6 propostas para o próximo milênio. E o Borges, então, em 6 capítulos diferentes, inclusive um sobre tradução de poesia,
que é uma coisa muito difícil traduzir a poesia, né? O nosso poeta José Paulo Paes, grande poeta que escreveu muito para a infância, dizia que traduzir poesia é uma traição, porque traduzir, trair, tem o mesmo radical de origem, né, do latim, tradutore, traidore. Então, ele falava que você tinha que encontrar soluções para traduzir a poesia, ainda mais a poesia para a infância, que é uma poesia muito rica em jogos de palavras, em musicalidade, em nonsense. Nonsense é aquela expressão meio absurda, que não tem lé com cré, né? Não tem assim uma coisa racional, porque a gente está sempre buscando uma leitura racional, uma leitura assim linear. E a poesia não é nada disso. Ela não é linear. Vamos sempre lembrar daquelas 3 características do Ezra Pound. Ela é melodia, ela é imagem e ela é livre associação de ideias. É como o sonho. É uma coisa meio estranha, mas é uma coisa que às vezes a gente quer ouvir de novo. E eu gosto também de lembrar que a gente costuma muito usar a poesia, principalmente as pessoas que não são ligadas à literatura, não são professores, não são escritores, nem estudiosos, usam muito a poesia em 2 situações da vida. Quando você está muito apaixonada, que você não sabe o que fazer, você começa a copiar poema, você começa a recitar, ou então canções apaixonadas, Marisa Monte, Chico Buarque, você começa a cantar aquilo, porque você não dá conta de explicar o amor, né? E a morte. Quando tem a morte, é muito comum as pessoas também que não estão habituadas à poesia procurarem um poema, uma estrofe ou um verso que dê conta da morte. É muito comum assim, as pessoas me escrevem, me pedem, Ninfa, me arruma um poema de, né? Todas as vezes que eu fui para cirurgia no hospital, antes de entrar na sala, eu lia poemas. Oba, descobri mais uma oportunidade, ó. Quando você ia para a cirurgia, não é? Não, e é um momento também que você não dá conta dele. É inexplicável. Aí você vai buscar o quê? Aquilo que também é inexplicável, né? Como você falou no início. Você não explica, você não dá conta, né? Intuitivamente a gente se apega ao poema, aos versos, a uma estrofe. É comum. São justamente nesses momentos, quando a gente não consegue explicar o que vai acontecer, né? Bom, aí nessas aulas a gente lê também os poemas dos autores que escrevem para a infância. Eu também gosto de dizer para elas que poesia para a infância é poesia para todo mundo, é a infância nossa. E todo mundo tem pelo menos uma infância dentro de si. A infância que continua viva dentro de nós, né? A gente tem Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, a nossa grande dama da poesia infantil, que é a partir dela que aqueles conceitos todos vão quebrar e ela vai ser uma divisora de águas nessa poesia infantil, assim como Lobato na prosa, ou isto ou aquilo. Vai trazer uma nova proposta, porque ela vai lidar com ludicidade, com jogos de palavras, com ritmo, com nonsense, com um absurdo mesmo. Aí a gente tem também o Elias José, José Paulo Paes, Léo Cunha, Rosiana Murray, Ricardo Azevedo e muitos outros poetas. Mas eu também gosto de trabalhar com os poetas, né, que escrevem para todos, porque eu acho que é também uma maneira da gente romper esses obstáculos e essas dificuldades, às vezes, que cercam os professores, porque quando a gente começa a ler os textos e a ler esses que estudam poesia, para eles também sentirem que é alguma coisa assim que pode ser próxima de todos nós, eles arriscam até a escrever. Eu coloco todo mundo para escrever, no final todo mundo escreve poema na aula. Bom, aí comentando mais sobre os livros, nessa linha dos vencedores do Nobel, que foram convidados para as Norton Lectures de Harvard, eu gosto muito de trabalhar com Cummings também, que é um poeta norte-americano. Ele que foi dos primeiros a escrever tudo com letra minúscula, sem pontuação. Isso que a gente faz hoje
nas redes sociais, né, nos e-mails ou nas caixas de conversa, Cummings já fazia isso. Porque não precisa da pontuação. Aí, quando eu faço as atividades de provocação de escrita com as professoras, elas ficam preocupadas com ponto e vírgula, com vírgula. Eu falo, a própria quebra do verso, ela já traz essa pontuação. Você pode se despir das maiúsculas, dessas exigências gramaticais de pontuação, de ortografia. Poesia te dá mais liberdade. E eu acho que essa liberdade assusta também, num certo sentido. Porque você não precisa de ficar usando, né? Não precisa. Então, esses Eu 6 em conferências do Cummings também foram as 6 conferências dele, que ele vai falar de poesia de ponta a ponta, que eu super recomendo. As conferências do Otávio Paz estão nesse Os Filhos do Barro, que ele vai na infância e na cerâmica, na argila e no barro, para falar da origem da poesia, que também são ensaios assim maravilhosos. E o outro que eu gosto muito é o Eliot, que era um contemporâneo do Ezra Pound, norte-americano, que foi outro também convidado para Harvard, e ele vai falar da importância da crítica da poesia, que é uma coisa que hoje no Brasil, então, é muito rara, porque os cadernos literários estão desaparecendo, pouco espaço para a literatura e menos espaço ainda para a poesia e para a literatura infantil, juvenil, para a literatura da infância, né? Aí a gente fica tentando resgatar esses estudiosos, esses autores, para poder trazer a importância da poesia como um gênero literário de peso, para vocês verem que esses foram vencedores do Prêmio Nobel e foram convidados para essas grandes conferências para ver o papel da poesia também em outros países e como ela tem um status diferente, às vezes, do que tem aqui para nós, infelizmente, né? Bom, aí queria falar também do Ted Hughes, que ele tem esse livro Fazer da Poesia. Ele é um grande autor da literatura infantil juvenil inglesa e foi um pensador também da poesia, dessa poesia que está sempre lidando nesses trâmites do que é a nossa infância, esse momento que a gente não tem tanto compromisso com a regra, que a gente transgride, que a gente subverte, e o poeta é sempre aquele que vai subverter a língua, que vai subverter a palavra. Aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente costuma fazer, essas escritas nas folhas, nas vagens. Eu levo as folhas para elas se apropriarem desses objetos, assim, que às vezes são objetos sem uso e a gente dá uma nova função. Eu trabalho muito com caixa de embalagem também. Esse emoticon rural que eu gosto muito, que é um coquinho, na verdade, do Cerrado Mineiro, é uma carinha, né? Aí a gente brinca com isso nas aulas, né? Esse eu encontrei pronto no chão. E esse aqui, que é de uma árvore que eu gosto muito, que tem no Cerrado, mas tem na Mata Atlântica. Quando a gente olha a floresta atlântica de longe, é aquela árvore prateada, aquela palmeira prateada. Ela dá essa folha que vem pronta para a gente fazer poesia. E a gente faz muito poesia visual. O que é a poesia visual? Isso, é imbaúba. A gente faz essa poesia com o deslocamento das palavras, que a gente aproveita essa textura também para se colocar, porque a poesia, ela é um corpo diferente no papel. E o jovem, muitas vezes, não sabe muito bem lidar com o corpo que está crescendo, a voz que está modificando. No caso das meninas, o peito, né, os órgãos genitais, está tudo se modificando. E eles começam a se fechar, jogar casaco nas costas, amarram um casaco na cintura, aqueles cabelos que às vezes tampam, né, o rosto todo. E a poesia, ela dá corpo a esse sentimento que não é nem nomeado, ela nomeia o que não existe ainda, né? Ela dá nome ao sem sentido. E quando a gente lida com essas texturas, com embalagens também, a gente acaba fazendo esse exercício aí
de você também aproveitar aquilo que parece que não serve para nada para servir para alguma coisa. Porque o Manuel de Barros fazia muito isso, né? Ele trabalhava muito com o resto e dava um novo sentido a esse resto. Então, acho que é um convite aos professores a lerem poesia para e com os alunos. A leitura da poesia ela é muito importante e não tem muito o que fazer. É ler em voz alta, repetir, sugerir que outros leiam, pedir para os alunos também pesquisarem e verem que poema que gostam ou que letra de música gostam. Às vezes a gente parte das letras, né? Você citou Djavan, a gente tem uma música popular brasileira riquíssima, que a gente pode partir dela, e mesmo do rap, que hoje é uma poesia falada, e a gente está percebendo um resgate desses saraus por parte dos jovens, vários grupos que se organizam em coletivos e declamam poesia na rua, fazem a poesia falada. Então, acho que assim, é sempre oportuno a gente trazer para as aulas e para o nosso debate a poesia. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu acho muito legal que vocês trazem, né? Quer dizer, essa questão da poesia, que ela, na verdade, está subvertendo, né? Como é que a escola, um lugar de regra, que estou ali para aprender regra, né? Vai acolher, né? Como é que o professor tem que se preparar? Porque eu acho que esse é o grande embate. Vocês trouxeram um pouco isso. Então, falar um pouquinho, né, do olhar de vocês como escritoras e professoras. Como é que o professor pode enfrentar? Porque tem uma coisa formal. Eu estou ali para aprender a ler, escrever e cumprir regra. E a poesia tá, olha, para você fortalecer, você tem que olhar para dentro, né? Falar um pouquinho desse espaço na escola. Dar umas dicas aí para os professores. Oi, olha só. É amiga. Bom, gente, respondendo então a pergunta. Agora que eu vi que são vocês. Muito bom. Bom, de fato, Bia, ótima questão, né? Como trabalhar a poesia na sala, na escola, né? Por que eu falo na sala? Porque é muito difícil, em primeiro lugar, fazer com que os alunos tirem os alunos da sala de aula, né? Em geral, as pessoas entendem que, eu penso, isso é uma discussão interna, as pessoas acham que a escola, tudo muda, né? Tudo mudou, os tempos mudaram, a internet veio, as linguagens mudaram, mas a escola ainda está ali, né? Agarrada, as carteiras enfileiradas, cercada. Então, isso já é um ponto de angústia para quem acredita numa nova escola, numa escola diferente, numa escola que pense poesia e literatura. Outra questão que a gente acaba, um embate que a gente encontra, que é a questão do fechamento dos períodos, que você tem que ter nota, que você tem... O nome da grade curricular já impõe um aprisionamento absurdo, né? A grade curricular... Eu estou aqui, queria só fazer uma observação. Eu estou aqui com a Maria Alice, que foi a minha primeira coordenadora na primeira escola que eu trabalhei. Estou emocionadíssima, uma querida. E a Tereza, que é a filha dela, que depois foi a minha parceira de escola. Muito bom. Mas então elas sabem bem o que a gente está falando, né? A questão da grade curricular. E minha aluna. Então, assim, a grade curricular, como é que a gente vai trabalhar com tudo isso dentro da escola? A gente trabalha nas brechas, tá? Eu diria para vocês que o modo melhor de trabalhar a poesia é nas brechas. Por que nas brechas? Porque é uma forma até de você materializar exatamente, tá, Bia, nas brechas que a gente trabalha. Então, é até uma forma de você materializar o próprio sentido do que é o poético. Se o poético é transgressão, se o poético é olhar para dentro, se o poético é a gente desracionalizar um pouco, né? Sair dessa
rotina, desse aprisionamento, a melhor coisa é a gente arrumar uma brecha para pensar a poesia. Como assim? Primeira coisa, tirando o aluno de sala de aula, criando projetos que favoreçam, recebendo autores na escola que possam falar de poesia, seduzir pela poesia. E eu, felizmente, trabalho numa escola em que isso é permitido, em que isso é possível, que o sonho é possível. Né? Então, eu acho que é nessa possibilidade. Agora, sim, como trabalhar... Então, isso dentro do âmbito da escola. Né? Agora, no âmbito do aluno, eu diria para você que os alunos, as crianças, elas são muito mais abertas para a poesia. Né? Elas ainda percebem, dentro dessa musicalidade, desse resgate das tradições, ou nessa desconstrução de uma sintaxe, né? Que elas ainda não entraram nessa sintaxe de cabeça. Então, elas ainda se permitem brincar com esse significante, com essa palavra no seu estado de beleza, né? De grandeza maior. Então, as crianças, elas aceitam muito bem, muito bem. Eu diria que a maior dificuldade começa com os alunos maiores, né? Quando eles já começam a desejar uma história, a desejar um enredo, a querer uma identificação com o personagem, né? Então, isso, de alguma forma, se encaminha mais para a narrativa. Isso é a experiência que a gente tem. Agora, tudo é possível, tudo escapa, você tem aluno de todos os jeitos. Agora, de um modo geral, eu observo isso. Mas, ainda assim, a gente tem, como a Ninfa falou, essa pré-adolescência, adolescência, a gente tem um encantamento muito grande pela poesia. Agora, a escola que não permite que os professores saiam de sala e saiam dessa grade curricular, eu imagino que seja muito difícil trabalhar, porque a poesia é transgressão, né? E aí isso tem que ter um movimento da escola de permitir essa transgressão, essa insubmissão a toda e qualquer regra, né? Desde a gramatical até o inspetor, né? Que vai mandar ficar quieto no pátio, isso, com todas as subordinações, não são muito bem-vindas para a poesia, né? É isso aí que a Adriana falou. Dentro dessa grade, né, curricular, eu acho que o professor tem que já pegar essa grade e já brincar com essa expressão, né? O que tem dentro de grade curricular aí? Tem degrau, tem grau, o que tem, né? Sei lá, acho que você tem que desconstruir e brincar com a musicalidade disso, porque se você ficar muito preocupado em cumprir o conteúdo em relação à poesia, você não vai chegar onde você gostaria de chegar. De uma forma despretensiosa e por esses caminhos, esses meandros aí das brechas, eu acho que tem que sair da sala de aula, ir para debaixo de uma árvore, de uma mangueira, no jardim, ou num corredor, ou na biblioteca, sala de leitura, sair daquele lugar onde uma carteira está atrás da outra, em linha retinha, arrumadinha, e desarrumar um pouco e brincar com a musicalidade das palavras, de repente brincar com os nomes dos alunos. O Bartolomeu Campos de Queiroz falava muito isso, assim, de brincar com a palavra. Quantas palavras moram dentro de uma palavra? Ele pegava a palavra, por exemplo, amortecedor, que uma vez ele viajou num táxi, o taxista estava muito irado, mal-humorado, porque ia pagar amortecedor novo para o carro e tal. Aí ele foi conversando e foi dizendo, vamos ver quantas palavras e quais dentro de amortecedor. Tem tece, tem dor, tem morte, tem amor, e por aí vai. Tem mais de 100 palavras. Já fiz esse exercício com as professoras no curso aqui da Finilige, da SME. E aí você tem um deslumbramento, porque você descobre alguma coisa que você não tinha percebido. E dentro do seu nome sai uma poesia. E dentro do seu nome, qual a possibilidade de você brincar com os sons, com a forma e com os sentidos daquilo que está dentro do seu nome? Acho que a gente tem que ter essa ousadia. Tem que desconcertar e brincar, fazer que nem a criança brinca. E, às vezes, até recortar palavras assim aleatórias de jornal, de revista, e depois embaralhar aquilo e brincar de montar um poema visual, né? De ver o que você faz com aquilo ali. Porque aí você não fica preso a amarras de, isso não combina aqui gramaticalmente. Não, você vai brincar mais
com essa imagem da palavra. Você vai construir uma outra imagem que o poema te permite, né? E eu acho que quando você leva a poesia na sala de aula, seja na sala de aula, na sala de leitura, na biblioteca, os alunos topam. Você leva, você lê em voz alta, conta a história daquele poeta ou daquela poetisa, faz associações, pergunta o que eles lembram, não precisa perguntar o que entenderam, mas o que vocês pensam, o que vocês estão sentindo, se não está sentindo nada também, vamos ler mais uma então, vamos assim, nesse fluxo de leituras, porque eu acho que aí você cutuca o outro pela poesia. Eu queria ler um trechinho do Drummond para o João Cabral. Antes da leitura do Drummond, é só para complementar um pouco, e por isso a razão desse curso para os professores, porque a gente sabe, se os professores se apaixonarem pela poesia, eles vão encontrar formas de libertar a poesia, de libertar seus alunos para a poesia. Mas é preciso que o professor se encante, é preciso que o professor se apaixone, porque o professor é muito poderoso. E por isso há tanto medo de se formar bons professores, há tanto medo da educação. É uma carta do Drummond para o João Cabral. O João Cabral estava em dúvida se publicava, né, a Pedra do Sono, e o Drummond escreve uma carta para ele. Mas o povo não lê poesia? Quem disse? Vou ler um trechinho. Drummond fala assim: como você vê, acho que se deve publicar tudo, menos pelo valor da experiência do que pela operação de extravasamento da personalidade. De outro modo, cativa, e pela tomada de contato com o mundo exterior, que é fértil em sugestões e excitações para o autor. Se lhe desagradar a opinião de jornais e revistas, não publique para eles, publique para o povo. Mas o povo não lê poesia. Quem disse? Não dão ao povo poesia. Ele, por sua vez, ignora os poetas. É certo que sua poesia, né, a de João Cabral, tem muito hermetismo para o leitor comum. Mas se você a faz assim hermética, por que não pode fazê-la de outro jeito? Se você é hermético, que se ofereça assim mesmo ao povo. Ele tem um instinto vigoroso, quase virgem, e ficará perturbado com suas associações de coisas e estados de espírito, que excedem a lógica rotineira. Já meditou na fascinante experiência que seria fazer livros de custo menor, com páginas sugestivas, levando a poesia moderna aos operários, aos pequenos funcionários públicos, a toda essa gente atualmente condenada a absorver uma literatura de quarta classe, porque se convencionou reservar certos gêneros e tendências para o pessoal dos salões e das universidades? Provocador, né? Leva poesia, que os alunos vão ler poesia. É uma carta de 1942 que ele escreve ao João Cabral, respondendo uma dúvida do João Cabral se publicaria ou não. O João Cabral ainda não tinha publicado texto nenhum. Estava em dúvida, porque achava o texto dele hermético e com medo de ser criticado pelos jornais e revistas. Esse texto, ele está no site do Instituto Moreira Salles e faz parte de um livro de cartas do Drummond para vários amigos. Vocês podem encontrar. Mas o povo não lê poesia? Reticências. Quem disse? Porque não levam a poesia ao povo, né? Bom, se ninguém tem mais perguntas para fazer, agradeço a participação de todos e até para o ano. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Até para o ano é bom, né?